Estamos ao vivo em definitivo, direto do bairro da Liberdade. Aqui, ó. Vamos amigos da Rede Globo. Gostou? Tô com a camisa do Santos, né? Tem que fazer o esquema do futebol aqui, né, gente? Então é isso, gente. Boa tarde. Estamos aqui ao vivo hoje, né? Com um convidado super especial que a Ione tava esperando há um tempo aqui, né? Tava na ansiedade. Tipo criança que tá esperando a excursão da escola, sabe? É verdade. É verdade. Oi, gente. Posso? Pode, manda Oi, bala. gente. Já tá aí. Vocês estão bem? Eu tô de tiete hoje, eu não estou de co-host, não sou apresentadora, eu sou tiete e aluna. Porque a gente recebe Wagner Borges. Bem-vindo de novo, Wagner. Legal, Ione, Rafa. Prazer estar aqui de novo. A última vez que eu tive foi em abril, né? Foi em abril, Wagner. A gente abriu o programa para o pessoal perguntar. Foi um bate-papo muito legal, né? A gente pode de novo aí responder perguntas do pessoal sobre temas espirituais, que é a área que eu trabalho, e aí que eu puder contribuir. É isso. Então, vou pegar esse gancho do Wagner e já vou pedir para vocês curtirem, deixarem o like, seguir a gente. E fazer uma perguntinha aqui no chat que a gente já engata. Tem mais uma coisa. Se vocês quiserem ajudar esse projeto a continuar e crescer cada vez mais, a pergunta pode ser feita pelo Live Pix, nesse QR Code que tá aí no cantinho aí da sua tela aí, né? Você pode fazer o Live Pix e fazer sua pergunta por lá, que vai chegar aqui e a gente vai ler a sua pergunta com toda certeza. O Wagner, a gente tava conversando aqui antes de começar o programa, você até perguntou pra mim, o que a gente vai falar hoje? Eu falei, caramba, Wagner, não sei, cara. Só que sempre me veio uns estados assim, tipo, sobre as coisas que me fazem pensar. E uma coisa que eu tava pensando esses dias era sobre a existência da nossa consciência fora do corpo, né? O que acontece realmente? A gente tem um cérebro aqui que faz os nossos pensamentos e que funciona aqui, e a nossa consciência, ela existe em outro lugar? Ou tá tudo aqui? Tá tudo aqui, cara. E na verdade esse aqui também é relativo, né? A noção de tempo e espaço, principalmente tempo é relativo. Espaço aqui tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Sim. Os 5 sentidos do corpo estão calibrados para a realidade material. São como 5 sensores: visão, olfato, paladar, audição e tato, para a gente perceber o meio externo a nós que nós estamos encarnados, né? Só que tem um detalhe: a gente já existia antes do corpo, enquanto consciências extrafísicas do lado de lá. Então, Ione, nenhum de nós nasceu, a gente já estava vivo do lado de lá, enquanto espíritos. Entramos no corpo, estamos aqui nos manifestando nessa máquina, essa prótese densa, de energia densa que é o corpo. E um dia essa prótese desativa e a gente vai para o lado de lá. Então, a gente não nasce nem morre, a gente entra e sai. Essa noção, ela acaba com o negócio, aquela ideia de que a vida começa no berço e termina na morte. Isso é uma ilusão muito grande. As saídas do corpo, elas mostram uma outra realidade. E eu estou falando isso na condição de alguém nessa área. Eu não estou doutrinando nem esperando que outras pessoas que sem ter essa experiência possam falar. E nenhum de nós é diferente dos outros porque faz essa experiência. Só que ela abre um horizonte a mais. Eu tinha 16 anos. Eu estava experimentando saídas do corpo desde os 15, espontâneas. Então, as primeiras vezes, eu me via fora do corpo, acordava paralisado, a minha aura dilatava, eu flutuava e olhava o meu corpo deitado. E eu olhava e questionava, qual dos dois sou eu? Aquele cara deitado, roncando ali na cama, parecia comigo, só que eu era o que estava fora pensando. Então, claramente, eu era o de fora, eu não era esse cara, este corpo, com a minha aparência deitada. Eu era um observador dessa massa física. E eu, então, claramente via que o pensamento existia fora do cérebro. Mexia as minhas mãos, fala, qual mão eu mexo? Mexia essa, o corpo não mexia. Então, claramente, eu era um ser espiritual temporariamente fora da matéria. Então, eu sabia que o cérebro não é o produtor do pensamento, é, no mínimo, um retransmissor da consciência. Nós estamos encaixados aqui agora, manifestados com ondas cerebrais da vigília, metabolismo do corpo humano. Então não tem como alguém falar, eu tô lá e tô aqui. Não, você tá aqui, literalmente, senão você não presta atenção no meio. Então, para que você tá aqui se você não presta atenção no meio? Então, literalmente, nós estamos encaixados. O sono, estados alterados da consciência, variados, meditação, mediunidade, pode levar a pessoa a perceber algo para fora. E a morte, que seria literalmente estar fora o tempo inteiro. Então, aqui dentro, a gente usa esse equipamento, que é o corpo,
Igual um mergulhador vai mergulhar em determinada profundidade, ele tem que treinar antes de mergulhar a respiração, conhecer bem sobre a pressão embaixo do mar, e alguns têm que vestir uma roupagem, alguma roupa de mergulho para suportar a pressão e depois a descompressão, não pode sair da água do nada. O corpo nosso é como se fosse um equipamento de mergulho na matéria. Então, se você nada bem, você está lá. Agora, se você põe uma roupa de mergulho pesada demais e inadequada para a pressão, você vai nadar mal. Vai. Então, o espírito é um mergulhador. O corpo é a roupa de mergulho. Uma roupa pesada e lenta, na qual você tem que agora trabalhar. Até um dia passar para lá. Tem finalidade estar aqui. Tem muita gente hoje em dia, principalmente na internet, desvalorizando o dom da vida, cara. É muito importante estar aqui agora, prestar atenção no mundo e, ao mesmo tempo, muito importante prestar atenção na consciência e perceber que o mundo não é só isso, tem outros planos. Então, quando você começa a mexer com isso, horizontes se alargam. Eu comecei tão cedo, com adolescente, que agora eu não consigo nem entender como alguém passa uma vida encarnado só visando a parte material sem ter um conteúdo de dentro. Observa bem a humanidade como sempre foi, mas agora a população é muito maior, o vazio interior como só aumenta, cara. Não, demais. Porque agora, alguém que mexe com a parte espiritual, tá bem equilibrado, isso não tem vazio, coisa nenhuma. Ela sabe que a vida não é só aqui, ela tem propósito, tem objetivo. Alguém materialista pode também ter propósitos legais, mas sempre faz barrar na questão da morte. Quer dizer, acaba tudo ou não? Então alguém fala, o que é que prova a vida após a morte? A morte, tá? Porque a pessoa passou, não vai ter como negar que ela está fora. Só que tem espírito tão teimoso, cara, que fica, eu não morri. Por quê? A pessoa passa a vida inteira negando qualquer possibilidade além da matéria, que não vai ser na hora que ela desencarna que ela vai querer falar nisso. Ela está condicionada. Até quebrar isso leva tempo. E aqueles guias, mentores que vêm ajudar na soltura, eles não vêm só soltar energia, tem que quebrar a carapaça criada na mente de condicionamento, para que a pessoa vá quebrando isso e lentamente vá expandindo para um nível que seja só pura luz, pura energia, sem tempo, sem espaço. Mas do plano físico até esse plano você tem gradações. Então, para sair de lá, para chegar aqui, você também tem gradações. Então, você está aqui. Como amanhã você vai estar lá. Só que no final das contas, a consciência não é uma coisa espacial para você falar que está dentro ou fora. Então, nesse sentido, a pergunta pode ser qualquer coisa. Eu posso dizer que eu estou dentro e fora, tá? Porque a consciência... Agora, nesse momento, é igual a pessoa fala assim, tempo não existe, é relativo. Óbvio. Agora, chega atrasado no trabalho, explica para o seu chefe que assim, tempo é relativo. Né? Piloto perdeu uma corrida por segundos, explica para ele que tempo não existe. E um médico chegou atrasado, o paciente desencarnou, explica para a família que tempo não existe. Pega e coloca a mão numa panela quente por 2 segundos. E diga que tudo é relativo. Eu sou o espírito e põe. Então, o lance todo a consciência é uma coisa vasta, sem tempo, sem espaço, mas atrelada na matéria, ela tem envoltórios, os corpos, os veículos de manifestação, que são como camadas para mantê-la focada nesse plano. É uma compressão. À medida que você vai trabalhando, avançando, essa descompressão vai se soltando e você começa a perceber entre planos, até que em algum momento, tá, você consiga perceber essa totalidade, aí tá lá ou tá aqui, vai dar na mesma. Porque no fundo, a gente está sempre dentro da gente, seja fora do corpo ou dentro. Alguém fala, vai para outro planeta, vai, mas dentro de você mesmo. Então, qual é o teu lugar? Dentro de você mesmo, o tempo inteiro. Você vai reencarnar lá em Andrômeda, é você dentro de você mesmo encarnado lá. Vou desencarnar, vou para o outro lado da galáxia. É você mesmo dentro do corpo espiritual ou mental, o que sempre dentro da gente. Então, às vezes alguém fala assim, qual é o nosso planeta de origem? Eu falo, que tal o infinito? Porque planeta é apenas sala de aula no universo que é uma escola. De vez em quando você está numa sala, na outra, vestindo o uniforme daquela série. Então, hoje tem um monte de gente falando em buscar planeta de origem. Eu acho isso uma outra ilusão, um condicionamento. Nossa origem é a luz maior que gerou tudo, o infinito, e nós vamos viajando por planetas, nenhum deles é a nossa origem. São pontos de passagem
que às vezes chega alguém e fala assim, eu acho que eu sou de Orion, eu sou das Pleiades, e não aparece ninguém e fala, eu sou de Vênus aqui é série B, cara. Todo mundo pega planeta com pedigree, cara, e acha que é diferente das pessoas daqui. Ô, Wagner, falando disso, a pergunta já vinha caminhando, e aí você falou desse negócio de buscar planetas. O quão importante é a gente saber que sim, que somos seres espirituais, mas estar na matéria também. Não bitolar, né, Wagner? É uma das coisas que eu mais trabalho nas palestras que eu faço, nas coisas que eu faço. Cara, nós estamos aqui, tem que ter pé no chão. O lance, muito estudante espiritual abstrai demais pro lado de lá. Exatamente. E muita gente atolada na matéria fica presa pro lado de cá. Então nós temos dois polos, um aqui para lá e embaixo, a base da coluna para cá. Que tá o meio, que é o chakra cardiorrespiratório, que tem 3 para cima e 3 para baixo, ele equilibra. Então o lance você pode ser a pessoa mais que gosta da parte espiritual. Você tem que pagar boleto, você tem que ir na feira, você tem pessoas que você vai ter que lidar e aprender. Uma brincadeira que eu faço, Rafa, é assim, o cara passou uma vida inteira isolado dentro da caverna meditando. Aí ele desencarna, um poder mal fala, vai para São Paulo agora. Pega o metrô, trabalha e ele é obrigado a ficar no meio de um monte de gente. E aí a pessoa fala, aqui é difícil. Pois é, dentro da caverna era fácil. Tinha ninguém te espetando, não tinha chefe, tinha assaltante, tinha metrô lotado. E você achava que estava espiritualizado? Vamos testar você aqui na prova. Então, é muito importante estar aqui. Muita gente está desvalorizando o fato de estar aqui. Isso aqui é uma prisão. E daí? Vai ter que crescer do mesmo jeito, né? E todo mundo que fala que a Terra é uma prisão também está preso nela e paga boleto. Sim. Rafa, eu falo isso num monte de podcast, porque eu acho muito legal. O Rafa chega e fala, eu sou da luz, eu sou iluminado. Fala, olha esse boleto aqui, ó. Você está encarnado. E o boleto sempre vence, Ione. E todo mundo vai no banheiro. Você dá um passe no espírito, ele vai embora. Se dá um passe no boleto, ele não some. E ele sempre vence. Então, ele sempre vence. O lance todo, equilíbrio, cara. Se você vai numa experiência para um plano maior, ótimo. Vem para cá, ótimo. Vai para o astral inferior para ajudar, ótimo. Você tem que arranjar onde a gente está. Aonde a gente está, exatamente. Cara, eu fico pensando muito na velhice, nesse tipo de coisa, que eu não quero virar um velho cheio de arrependimentos. Eu quero viver a plenitude da minha vida, seja o tempo que for. Mas eu quero viver essa experiência de verdade. Então, acho que às vezes, até por pensar nisso, eu deixo a espiritualidade meio de lado. O lance todo, a espiritualidade não te impede de viver, fazer as coisas, isso é um erro. Mas viver também é espiritualidade. Sabe por quê? Nós somos espíritos encaixados na matéria. Então, qualquer coisa que você faz é um espírito fazendo através do corpo. É algo espiritual, porque tem um espírito fazendo. Sim. Tira o espírito do corpo, vira cadáver e não faz nada. Cadáver. Então, viver materialmente é algo espiritual. Só que demonizaram o viver normal, achando que espiritualidade não era viver. É claro que aqui está cheio de coisa caótica. E daí? Você reencarnou, agora se vira. Tenta achar um ponto de equilíbrio. Para mim, como eu comecei muito cedo, eu sempre pensei, sem a parte espiritual estava lascado. Sem música estava lascado. Sem poesia estava lascado. Então fui criando valores dentro e coisas legais para me ajudar na travessia. Então, a vida aqui é assim, mas no tempo livre eu vou ler, eu vou escutar música, sabe? Eu vou fazer as coisas que eu gosto. O problema todo é que as pessoas têm o tempo de trabalho e o tempo livre, ela não, vamos dizer, ela não semeia coisas legais. Ela fica presa aqui, ali, aqui, ainda nesse plano. E aí alguém espiritual fala, ela está presa nesse plano. Nesse sentido, sim. Só que alguém vivendo só a parte espiritual está preso só nisso, não está vivendo. E aí o que acontece? Ela vai desencarnar, não completou o ciclo dela porque não viveu aqui, ela vai descer de novo. Automaticamente. Aí alguém fala, presa pelos senhores do karma. Não, presa porque ela não viveu. Não é senhor do karma que prende a gente. O que prende a gente chama-se ignorância, apego, arrogância. Tudo isso faz a gente quicar de volta. Às vezes, tem seres espirituais maravilhosos querendo que a gente dê um up, expanda. A gente não faz isso. Expanda, é isso aí. Expanda. Aí a gente vai para fora por uma necessidade depois. A gente vem de novo para cá e eles só ajustam o processo. Alguém fala, eles prenderam a gente. Não. Semelhante atrai semelhante. Alguém com a vibração legal, ela não vai reencarnar aqui. Ela vai ser puxada para um outro lugar compatível com ela. E alguém com a vibração legal pode querer reencarnar para ajudar quem está dentro da carne. Senão grandes mestres não desceriam. Jesus, Buda, Cristo. Se esses caras desceram, por que eu não vou descer? Pois é. Ô, Wagner, e como é que a gente explica que
a população aqui do nosso planeta aumentou praticamente Sim. 6 vezes aqui nos últimos 100 anos. Sim, é normal. Isso é exponencial, cara. Hoje Vai tem... estar nascendo alma nova? Não é isso não. Se a gente imaginar que o universo tem... constatar que tem zilhões de estrelas, existem muitas outras consciências sediadas em outros lugares. A Terra é um planeta pequenininho. Para nós, 8 bilhões, e a Terra parece grande. Tem lugar bem maior. Então, o plano extrafísico em volta tem, no mínimo, 3 vezes mais consciência do que encaixado. Sempre que vai descendo, vai aumentando aqui. Não é que há uma nova criada, é um monte de gente que às vezes veio de outro lugar para lá e vai estagiar aqui na cara. Então a população sempre vai aumentar. Isso aí é inevitável. Tá aumentando para melhor ou para pior? Nem para melhor nem para pior. É uma mistureba de tudo, cara. Hoje a gente tem muito problema, mas que sempre tivemos. Você fala violência, sempre teve. Tá? Se vou colocar proporcionalmente, acho que até mais antes. Imaturidade emocional sempre foi. Só que agora tem uma coisa muito legal. 600 anos antes, nós 3 iríamos para a fogueira da Inquisição por um papo desse. E o Gusta, que está aqui, também iria junto. Porque ia estar aqui? Ele está aqui, tá ali na produção. E você que está assistindo também ia para a fogueira. Então, hoje não tem isso. Então, a informação ela abriu muito. Como que não melhorou? Aí a pessoa fala, e a violência? Sempre existiu. Entra num túnel do tempo, vai lá para século X na Europa, peste negra, Inquisição, e vai ver se aquilo era melhor do que hoje. Não é, as pessoas não têm visão histórica. Agora, tudo é muito caótico cá embaixo. O que você tem que fazer? Arranjar o que dentro não seja caótico, para conseguir contrapor as coisas que rolam. As pessoas não estão achando um contraponto dentro dela, quer dizer, um centro de gravidade no meio do turbilhão. No olho do furacão onde tem paz, é um oásis. Então, acha isso dentro. Você consegue conviver com um turbilhão sem ficar condenando o turbilhão e ainda fazendo alguma coisa legal, cara. É o que dá para fazer. Boa. Tem pergunta no chat aí? Tem, e tem uma que eu gostei muito, que é da Gisele, inclusive. Peraí que agora veio propaganda. E agora saiu a propaganda. A Gisele pergunta o seguinte: tem uma pergunta para o Wagner de como ele vê, ou se já teve alguma experiência com as falanges de crianças que normalmente trabalham na Umbanda. Isso da falange de criança não é só na Umbanda. É que aqui no Brasil, a Umbanda tem os herês, né? Vamos chamar. Tem que tá chegando todo um trabalho ligado a essa vibração de crianças. Agora tem Cosme e Damião agora em setembro, né? Verdade. Cultural. Você não vai encontrar Cosme e Damião na Índia, na China ou no mundo árabe. Isso é uma coisa nossa aqui ocidentalizada. E tudo tem atmosfera, tem vibração. Então, existe o trabalho com falange de criança que eu vi muitas vezes. Só que eu vi isso em outras culturas também. Você tem, na tradição indígena, os curumins, que são as crianças. Ninguém fala nisso. Não. Se você observar na tradição da Índia, você tem divindades que se apresentavam como crianças também. Inclusive, o deus Ganesha, filho de Shiva e Parvati, de cabeça de elefante, era um menino. E ele tinha um irmão caçula que quase ninguém conhece, que é o Kartikeya. Então, você tem essa coisa de criança. Na China, você tem lá várias divindades que são chinesinhos, crianças, que são evocados. Então, isto é uma coisa dos habitantes da Terra. Cada cultura de um jeito. Aqui, para nós... É um ponto de vista exato. O que é mais popular aqui na área da Umbanda, que é para nós no Brasil, a questão dos hereis. Mas outras culturas vão ter manifestação dessa, vamos dizer, energia de criança, que não significa imaturidade, mas a criança interior dentro dessa vibe. E qual é a ideia da criança, né? Pureza, paz de espírito, não tem má intenção. Então, quando você evoca uma vibração dessa, é uma vibração espontânea de pureza, de riso, de brincadeira, para quebrar o adulto estressado. Sim. Eu consigo fazer paralelos entre culturas diferentes, isso enriquece pra caramba. Mas alguém preso numa área só acha que é só daquele jeito. É porque não dá, né, Wagner, pra gente falar assim, ó, esse aqui tá certo e esse aqui tá errado, né? Como é que vai ser? Não tem, se você encontra similares, você vê, não tem certo ou errado. Você tem coisas similares apenas com nomes diferentes, maneiras de manifestação diferentes. Porém, qual é a ideia por detrás daquilo? É essa ideia que é o pano de fundo. Por exemplo, o infinito, né? O todo, eu não estou falando um cara barbudo lá em cima. A luz maior, que eu não tenho sequer como imaginar como é com a minha mente relativa. É tudo. Então, bilhões de manifestações são a mesma luz em tudo. Só que cada manifestação... Uma vez chegaram para um mestre hindu,
um ocidental e falou assim: por que você acredita em tantos deuses diferentes? E o hindu falou: acredito só em um. E eu não acredito só, eu tenho certeza. Mas como que tem milhares de divindades? Pois é, eu acredito no um que se apresenta com milhões de formas. O cara Que calou a boca. resposta, é. Então essa resposta foi ótima. Quando você tem visão de conjunto, você entende essas manifestações. O que você não pode ficar preso é nelas. Porque por detrás tem sempre... Se você, na manifestação, ficar preso nela, ela se torna uma muleta. Mas se você entende a manifestação como algo da vida e que te faz lembrar do um, tá tudo certo. Acabou, é isso. É isso. Ô Wagner, eu acho que vai muito da experiência de cada um, né? Cada um vai conseguir observar conforme a experiência que teve. Você acha que, racionalmente, as pessoas, se forem colocar de modo científico mesmo, elas estariam certas em ser ateias? Olha, a questão de ser ateu, para mim, inclusive, nem é tão importante. Importa é o caráter da pessoa. 100%. Você pode ter um ateu muito mais sensato e equilibrado que um estudante espiritual todo desequilibrado. Isso aí, quando se fala, tem estudante que fica irritado. É um jargão que eu uso. Mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Teve gente que me xingou. Pô, não é possível. E ao me xingar, ela só está evidenciando isso que eu estou falando. O que vale é a atitude. Então, se você pega, por exemplo, um grupo de pessoas que se dizem ateias e que saem à noite para distribuir comida para morador de rua, por exemplo. Eles fazem isso porque é o que o coração deles está pedindo. Como eles não acreditam em nada, eles não estão esperando paraíso. Mais grandioso. Exato. Do que o cara não está esperando paraíso nenhum, não está querendo queimar karma, não há barganha. Ele faz aquilo por entrega total. Já o estudante espiritual é ladino. Ele faz querendo um plano espiritual superior para queimar karma de outra vida e não faz por transbordamento. Então, nesse sentido, aquele materialista está funcionando melhor. Desencarna está melhor do que esse estudante espiritual todo enroscado. Então, não é importante se alguém estuda a parte espiritual ou ateu. O importa é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz, a média dela é isso. E se uma pessoa for conhecida pelo valor dela, você não vai ficar prestando atenção em cor de pele, sexo, condição social ou religião. Fala: eu gosto de você pelo seu caráter. Eu tenho amigos que são materialistas, são pessoas excelentes. Tenho amigos que são religiosos, são pessoas excelentes. E eu não doutrino ninguém, nem aceito ser doutrinado. Somos amigos por caráter. Agora, quando começa a doutrinar de um lado ou outro, aí começa mais. Se a pessoa tem valor e caráter, ela não vai doutrinar ninguém, ela está bem com ela transborda. E uma coisa legal, quem está feliz não faz o mal, porque tende a transbordar. Eu não estou falando euforia, estou falando felicidade. Alguém... um ditado que eu também gosto: gente feliz não enche o saco. Não enche o saco. Gente feliz não doutrina os outros, cara. Não pressiona, não fica com julgamento. Vive, deixa viver. Ela está segura nela mesma. Não tem necessidade de competir, de provar nada para o outro. Ela está bem com ela mesma. Então, se a pessoa é infeliz... E outra coisa, por exemplo, Ione, suponha que o Rafa comete um erro. Aí você fala: o Rafa fez de novo. Eu falo: pois é, eu conheço ele há mais de 30 anos. Ele faz isso, eu conheço ele. Ione, eu mal me conheço. Como é que eu conheço ele? É verdade. E o pior, olha só... Eu fico de olho na vida dele e mal mergulho em mim, mal me conheço. E aí está um paradoxo, Rafa. Eu mal me conheço, mas acho que conheço tua vida e estou de olho na tua vida, conheço tua vida melhor do que a minha. Verdade. Você vê esses paradoxos, que não precisa ser estudante espiritual, basta ter bom senso. E Wagner, você, cara, você anda viajando o mundo aí. E eu imagino que você tenha ido para alguns lugares, aí na Europa mesmo, que tem uma população com um ateísmo maior. Muito grande em alguns locais. Isso, como é que você observa o comportamento da pessoa, você sendo como espiritualista, se é diferente por esse fato? Sim, eu fui em vários lugares, eu aprendo muito, eu dou volta na cidade, observo as pessoas. É assim, eu sou um viajante observando pessoas para eu aprender algo. Estudo aquela cultura também para eu entender como é que é isso. Então, eu já fui a muitos lugares. Então, hoje, tem uma área da Europa onde esse ateísmo predomina, inclusive as próprias igrejas católicas estão vazias. Sim. Quando você vê gente lá dentro, é imigrante de algum lugar da América do Sul, ou é muçulmano na tradição deles. Então, aonde é? A Bélgica, Bruxelas um pouco é assim, parte da Holanda, parte da França, não toda a França, porque no sul da França você tem um pessoal mais aberto, alguma parte da Alemanha. Esse eixo ali
é muito grande. O que eu observei, por exemplo, em Bruxelas, que é uma cidade linda, organizada, mas o relacionamento interpessoal às vezes é muito... Eu não sabia se os belgas estavam tristes ou contentes que a expressão não mudava. Não é que isso é ruim ou bom, mas é que a Bélgica, só por exemplo, sempre foi corredor de exércitos que passavam por ela, França, Alemanha. Então, perdeu um pouco da identidade, cara. Porque tá ali, parte da Bélgica fala Flamengo, ou alemão, por exemplo, ou francês em alguma área, ou holandês. Ficou, então, o que aconteceu? O próprio belga foi ficando cada vez mais descrente, inclusive da sociedade. Então, você vê a pessoa muito para dentro, às vezes não tem essa interação pessoal muito na dele, não é que é bom ou ruim, mas fica amorfo, fica neutro, cara. E isso acaba se refletindo na parte espiritual. Fica uma neutralidade, que não é ateísmo, mas parece. E até que tem uma coisa que abala sistemas de ateísmo grande, chama-se morte. A perda de um ente querido, ela é um tapa na cara. Porque a pessoa fala, e agora? Eu não acredito em nada, acabou tudo. Isso pinta esse questionamento automático por dentro, cara. Mesmo a pessoa intelectualmente dizendo, nada existe. Internamente ela tem emoção. Não tem como. Não tem como. Então, esse tipo de coisa é fundamental. Você pega um intelectual europeu, diante da morte de um ente querido, não sabe como lidar. Você pega alguém, um indígena, que acabou de perder o ente querido e está fazendo um canto ao grande espírito para embalar a ida da pessoa. Aí o europeu olha e fala, aquele índio é atrasado. Mesmo? Porque olha quem está lidando melhor com a questão da morte na hora final. Então, isso tudo tem que ser questionado. E a Europa é super organizada, sabe? Tudo limpinho, transporte ótimo. Porém, extrafisicamente, você tem passado com muita guerra. Isso aí é inevitável. E você tem justamente essa parte mais densa material, que eu não estou dizendo que é boa ou ruim, não estou julgando. Eu estive lá, eu constatei. Espiritualmente, você não tem essa vibe em compensação no Brasil. Tudo desorganizado materialmente, só que espiritualmente você tem um leque de abertura que não tem em lugar nenhum do mundo. Na Índia não tem, na China não tem. Eu viajo muito. Não tem local como o Brasil para quem quer trabalhar conteúdo espiritual, as opções, seja lá quais forem, que você escolher, para onde você for, tem um pano de fundo espiritual dentro daquelas linhas. Isso falta em alguns lugares e, ao mesmo tempo, materialmente, por exemplo, você vai morar na Europa, tá, organizado, não vai ter assalto, tudo direitinho. Só que, ao mesmo tempo, por dentro, cara, você tá preso. Você tá morto, tá preso, tá amorfo. E aí você acaba ficando só no conforto material e as partes internas espirituais acabam ficando para baixo. Isso dá um vazio interior. Muitos lugares tem gente que não se adapta àquela sociedade, inclusive nativo de lá mesmo, né? O próprio europeu. Porque fica um vazio, ao mesmo tempo tudo muito organizado. Aí o brasileiro fala, eu quero ir para lá. Se você mexer com a parte espiritual, for para lá, se você não tiver um grupo ali para trabalhar, você vai ficar árido por dentro, seco, vai te faltar alguma coisa. Você vai ter tudo fora e não vai ter nada dentro. E essas pessoas, Wagner, esses espíritos que vêm, passam o tempo assim, essa existência assim, meio... voltam mais vezes? Então, a questão é, o aluno que não aprende dentro da sala de aula é obrigado a voltar para a sala. Sim. Então, se eu considerar o universo uma escola, um educandário, planeta sala de aula, corpo uniforme, então a gente entra no início do ano, no final do ano tem uma média. Então, essa média, se ela for interessante, permite galgar uma outra série. Se a média for igual ou mais baixa, a tendência é você ter que reciclar. É assim que eu vejo espiritualmente. E, inclusive, muitos de nós podem ter que voltar, mesmo estudando a parte espiritual, porque está mal resolvido dentro com um monte de coisa. Ou está usando a parte espiritual para fugir do mundo, ou usa a parte espiritual para manipular os outros, por exemplo. Tem cheio de gente mexendo com a parte espiritual, que é pegando discípulo e discípula, pegando os bens da família, fazendo lavagem cerebral. Essas pessoas não têm nada de espiritual. Elas estão se enganchando para novamente voltar. Então, nesse exato momento, nós estamos já fazendo o nosso futuro, porque o futuro é feito de momentos presentes, que geram causas que vão gerar efeitos amanhã. Nós já estamos fazendo a próxima jornada dentro dessa. Porque ao passar, a média dessa vai determinar a próxima jornada. Em outro lugar, é aqui ou é num plano mental. E aí eu vou repetir o que eu falei, não importa onde seja, dentro de você está bem, ó, vai. E se você chegar do lado de lá e um poder maior falar assim, você fez direitinho, tirou nota legal, desce e ajuda.
Vê, você não vai considerar isso prisão, cara. Uma coisa é o aluno precisando da nota, outra coisa é o monitor. Por exemplo, um grupo de universitários pode ir numa comunidade carente e alfabetizar. Veja, eles podem usar o que eles já sabem para lá. Então não precisa ser um mestre para descer, para fazer algo legal. De repente, se você não é professor, mas você é monitora. Eu vou dar uma ajudinha naquele grupo ali e é uma tarefa, uma missão que você veio fazer. Então, você não vai considerar isso uma prisão, você vai considerar isso um trabalho em que você... E outra, aqueles mentores espirituais que ajudam a gente, eles ajudando a gente também evoluem. Nós somos o teste de paciência deles, cara. Porque eles têm que lidar com a gente. Sim, e lidar com a gente. Então, os meus coitados. Se eu fosse um guia espiritual, eu não aceitaria monitorar um cara igual eu encarnado, cara. Eu não teria paciência. Nem eu me aguento. Se alguém me aguenta, é no mínimo melhor do que eu. Cara, eu já pedi o plano espiritual. Se eu chegar do lado de lá, cara, não me dá uma tarefa dessa. Me põe pra trabalhar dando plantão no umbral. Me manda, mas não me manda seguir, monitorar alguém, porque isso não vai dar certo. Pior é se fizer uma troca, né? Se você tiver que ajudar o seu mentor que tá lá agora e falar assim, não, agora é minha vez, vou detonar com esse Wagner aí que me deu trabalho. Exatamente, mas é por isso que eles são mentores, a visão deles é maior, né? Então, o mentor não fica decepcionado com a gente, porque ele não olha a gente como alguém com problema, ele já teve aqui. Ele olha como um aluno que a função dele é tentar monitorar e ajudar sem se meter no livre-arbítrio. Então, o professor, por exemplo, imagina alguém que está ali num prézinho lidando com criança. A criança faz arte. Essa pessoa que lida, ela não pode ficar irritada, ela tem que entender a didática da onde ela está trabalhando. Mentores lidam com a gente como se a gente estivesse no prézinho da consciência, cara. A gente faz um monte de tranqueira. Eles já sabem, se um deles se irritar, não é mentor. É a mesma coisa de eu me irritar com a minha cachorra em casa. Exatamente. Você imagina o meu cachorro Rama. Ele, quando era pequenininho, ele tem 16 anos. Ele chegava lá, tirava papel higiênico do lixo, espalhava, ruía chinelo. Como que eu vou me irritar com um cachorrinho no primeiro ano de vida? Ele faz isso. Eu morria de rir. Não, era inevitável. Agora tem gente que vai lá, bate no animal, xinga. Ai, vou te pegar. Cara, mentor... Eu tenho vontade de pegar e jogar na rua, mas ele passa rápido. Às vezes, pessoas pensam isso com os filhos, porque ter filho é legal, mas uma hora enche o saco, cara. Tem que ser bem franco. Tem hora que você quer ficar quietinho, quietinha. Ione tem 4 filhos, cara. Imagine, Ione sabe bem, tem hora que você quer privacidade. Tem hora que eu só quero ser a Ione. Só quer ser Ione, não a mãe. Né? Porque por trás da mãe existe uma mulher, cara, uma pessoa, uma consciência. E às vezes a mãe só é vista como mãe. Cara, tem uma consciência ali. Ela não é só mãe. Ela é mulher, ela tem pensamento. Ela tem um monte de coisas independente do papel de mãe. Sim. Então, às vezes no sagrado feminino se identifica muito o lado materno, só que para ser materno tem que ser mãe. Então, identifica o lado mulher, que pode ser mãe, parceira, irmã, amiga. Pois é, e por falar em lado feminino e mulher, a gente tem que anunciar que em breve vamos colocar um quadro no ar aqui dentro do Expanda que será exclusivo para as mulheres aí. Tá lindo. Né? A gente vai falar sobre o sagrado feminino. Tô curioso disso aí, viu? Vai ser de mulheres para mulheres, né? Então a Ione que vai comandar esse quadro aí. A Ione vai arrasar, a Ione é boa pra isso, cara. E vai render. Vai render, vai ser legal. E outra coisa, o Restrelo, que é o marido dela, Ione falou que não são 4 que dão trabalho, são 5. Tem um marido também, né? Tá lindo, tá legal pra caramba. A gente vai falar com um montão de mulheres da espiritualidade, mas também a gente vai sentindo, né, Rafa? A gente vai falar não só de espiritualidade, vamos falar do feminino, do que é ser legal, mulher, que tema bacana, viu? Das dores, amores, dissabores, do ser mulher, tanto na espiritualidade quanto fora dela. E tem uma amiga minha que trabalha com isso, que é a Marisa Oliveira, cara. Vou até botar vocês em contato, ela pode vir. A Marisa é ótima também, vocês vão gostar muito. Perfeito. Hoje mesmo eu indiquei pra Ione uma pessoa que frequenta lá o MPPB, que foi a Valéria. A Valéria Barra. Mas já estão marcadas aqui. A Valéria, para isso, também seria muito legal. Ele me passou hoje, mas já estão marcadas, já estão confirmadas Raquel Macedo e Carol Barsaroli. Então, que legal. Meninas de lá também. Sim, que bacana. E aí, é isso, né? E tá lindo e o Alma tá apoiando.
Beijo, Que Fini, bacana esse obrigada. projeto, viu? E vai ficar lindo. E tem mais Bem novidade. bacana. Então, Tem Chega. pergunta aí? Vamos lá. Tem pergunta aí no chat. Tem O superchat Vinícius aí, falou, né? dou trabalho sim. Eu também dou, tá tudo bem. Qual Ó, ser humano não dá trabalho, pois homem ou é, mulher? pois é, eu dou muito mais que ele, Wagner, tenho certeza. Tem aqui uma pergunta legal. Tem superchat, eu já vou ler, tá? Eu só queria fazer essa pergunta aqui, que eu achei interessante pelo seu conhecimento, Wagner. Eu também gostaria de saber a resposta. É o Wagner Fernandes, seu xará. Ele pergunta se você pode falar um pouco sobre Varuna, o deus das águas. Varuna é o deus das águas na cosmogonia hindu. Se você pegar os Vedas antigos, que são talvez as escrituras sagradas mais antigas do planeta, os Vedas são compostos de 4 livros, né? Que formam os Vedas. E não se sabe exatamente qual é a origem, quantos milênios antes de Cristo os Vedas existiam. Então, naquela ocasião, se falava muito das divindades ligadas aos elementos. Ainda não tinha aquela divisão clássica, Brahma, Vishnu, Shiva, que seria posterior já no hinduísmo, já perto da época dos Upanishads, que depois seria acoplado aos Vedas. Mas nos Vedas clássicos se falava, por exemplo, o deus do fogo, o deus Agni. Por exemplo, tem um ritual na Índia que é o Agnihotra, onde os hindus pegam lamparinas com fogo dentro e passam em volta da pessoa. Igual na Umbanda, você pode ter magia de vela, magia do fogo, Sim. tá? Em Agni. Tinha também o deus do firmamento, Indra, o deus da tempestade, Surya, o deus do sol, Soma ou Chandra, Lua, muito Deus, né? são muito. Então havia uma divindade reitora do elemento água. Água em sânscrito, Apas. Essa divindade era Varuna. Deixa eu dar um exemplo paralelo. Na nossa cultura ocidental, deus das águas, Netuno. Então, o Varuna é o Netuno, e isso era falado nos Vedas, onde havia um respeito enorme por divindades ligadas à natureza. Então, Varuna era o deus das águas. Então, quando você fala água, esse planeta é água. 70% de água, nosso corpo 70% de líquido. Então se considerava a água como uma manifestação de um elemento que é uma forma de uma energia, já que matéria é energia condensada em qualquer um dos elementos. Então o Varuna, a população adorava como qualquer outra divindade. Porém, os yogis e aqueles que aprofundavam a parte espiritual de mestre para discípulo sabiam que havia conhecimento por detrás disso. Então, eu vou falar algo aqui que eu não posso expandir porque eu teria que ter uma imagem e mostrar, mas pelo menos para citar na pergunta dele. Cada uma das divindades tinha um bija mantra. Bija mantra, quando você fala mantra, Om Namah Shivaya, por exemplo, associado ao Shiva. Quando você quer usar um bija mantra, quer dizer, um mantra pequenininho, igual uma pílula concentrada multivitamínica, é pequenininha, mas tem tudo lá dentro, é potente. Então você fala Bija Mantra. Então você tem os Bijas Mantras dos chakras e os Bijas Mantras das divindades. O Bija Mantra do Shiva é Hari. Vishnu, ou Rama ou Krishna. Desculpa, falei besteira. Bija Mantra do Shiva, Hara. Bija Mantra de Vishnu, Rama ou Krishna, Hari. Bija Mantra do Brahma, Om. Então divindades menores, Ganesha, Gan. Vyasa, Vyan, né? Então o Vyasa autor do Mahabharata. Havia um bija mantra do Varuna que era Vá. Então, muitos cantos de Kriya Yoga antiga, vá, era o coro de fundo. Você escuta, por que esse cara fica falando vá? É evocação da energia, do poder das águas. E no Tao Te Ching, só para comparar, do Lao Tse, na China, 600 a.C., o que está escrito lá? A água é mole, mas ela corrói uma pedra dura com o tempo. Então a água é a coisa mais forte que existe, ela corrói o que é sólido. Então a água, ela não luta, ela se amolda e com o tempo ela... Então a mesma coisa era o Varuna, era a potência das águas se adaptar a qualquer coisa, a plasmagem da energia. Então havia o Bija Mantra Vá, era colocado na base da nuca ou na contraboca do chakra laríngeo, na hora de deitar, para as saídas do corpo. Vocês não vão encontrar essa informação em livro. Como é que eu sei dessas coisas? Nas saídas do corpo. Muitos mentores viveram nessa época e me passam. Fora que eu também vivi outras vidas por lá. Sim, existe esse mix. História. Então, isso que eu estou falando seria um conhecimento, no caso, esotérico, yogi, que agora eu estou abrindo. É claro que tem um monte de outras coisas nisso que aqui não tem, mas isso já dá para ele entender. O Bija Mantra do Varuna, Vá,
tem a ver com saídas do corpo, ligadas às bocas posteriores dos chakras, mas eu não tenho como aqui sem imagens Sim. Mas dá pra mostrar. gente... Mas acho que dá para tirar a curiosidade dele. E Rafa, tem um monte de coisa que ainda não foi passada, atualizada em aberto. Tem muita coisa ainda que não é que está segura por egoísmo de quem sabe. São coisas que durante muito tempo foram desenvolvidas e lentamente a humanidade... E na época de abertura como a gente tem hoje, eu posso estar falando aqui no YouTube sobre uma coisa que era... E inclusive tem gente que mexe com isso e nem sabe desse detalhe que eu estou explicando. Tem muitas outras coisas que com o tempo a gente vai aprofundando e aí aprofundando a gente sabe. Ou melhor, descobre porque a gente não sabe quase nada. Ô Wagner, você me fez pensar um negócio aqui. Todo mundo pode acessar informações que sejam interessantes de outras vidas pra gente trazer pra essa experiência agora? Não, isso depende da maturidade da pessoa e o projeto de vida dela. O esquecimento é necessário para viver uma experiência nova. Essa sua resposta para ele é muito importante. Agora, ele sempre tem essa dúvida. Não, é porque, assim, não é nenhuma dúvida. O que eu falo é que eu acho sacanagem. É sacanagem. Eu acho injusto. Tipo, a gente está lá no outro plano e aí a gente recebe todas as informações, a gente fala assim, ó, você tem que experienciar isso, você tem que aprender isso aqui, você vai encontrar com essas pessoas. Aí eu vou lá, pago sua memória e jogo aqui. A própria sorte. Você vai entender. Né? Não é a própria sorte, não. Deixa eu dar um exemplo. Você é um assaltante de carro. Você adora roubar... GTA. Você adora roubar GTA, carro de rico vermelho. Principalmente se for Ferrari. Boa. Você tá anos roubando. Passa um carro vermelho e você olha e fala... né? O Money Padme... né? Você olha... É uma adaptação do Money Padme. E aí, você sofre um acidente, bate a cabeça e fica desmemoriado. Você não lembra quem você era antes. Você perdeu a memória recente. Só que quando você está na rua e passa um carro vermelho, você fala... Quer dizer, você não lembra intelectualmente, mas aqui dentro está aquilo. Então, o que está dentro emerge para fora por caráter, maneira de ser e uma série de coisas que não estão bloqueadas temporariamente, não perdidas, para a experiência acontecer. Alguém que às vezes vem fazer um trabalho... Tá? E aí a função dela é esse trabalho, mais do que ela mesma. Em algum momento desse trabalho, se ela lembrar recursos do passado, melhora o recurso no presente. Agora, se a pessoa não tiver maturidade, ela fica presa ao passado, criando uma prisão mental e valorizando a outra vida e não essa. Sim. Portanto, para lembrar de algo, nesse quesito que você está perguntando, tem que ter maturidade para saber que essa é outra vida. Você pode ter tido 1 milhão de vidas. Essa é a mais importante, que é o teu momento atual. Agora, eu posso usar recurso adquirido antes... É isso que eu tô falando. Numa nova condição. Mas qual é o objetivo? O meu ego ou uma tarefa? Aí é que tá. Se eu tenho maturidade, isso melhora a minha tarefa, porque eu viro um combo de coisas somada e sempre no momento atual. Nunca... Por exemplo, tive vida na Índia. Eu não tenho a menor vontade de ir para a Índia. Eu já vim de lá para cá. E a Índia de hoje não é a Índia que eu gostava dos Upanishads. Tem bomba atômica, cara. Então, quando se fala lembrar, não é prisão numa cultura. Que a gente já teve tantas, inclusive fora do planeta. Mas é recursos que você pode trazer que te dá mais cancha agora na tarefa presente. Então, às vezes, essas lembranças, os próprios mentores favorecem durante a jornada. Se você lembrar disso, você muito jovem, sem estrutura, desestrutura a vida atual, cara. Você não tem maturidade. Mas se você lembra adulto, você já está bem encaixado na vida atual, não vai dar escorregada para trás. Existe a questão de vidas passadas para desbloqueio, por terapia, que aí é necessário. Uma trava de lá está bloqueando você aqui, um trauma. Aí a regressão ajuda. Agora, o conhecimento de outras vidas, só por conhecimento, não ajuda. Ele tira você o foco da vida presente. Aí, por exemplo, ficou assim, aquela vida que era boa. Não, essa que tem que ser a boa. Mas eu fui. Não interessa o que você foi. Melhor época da sua vida é hoje. Então, esse é o cuidado que se tem em se tratando de coisa de vida passada. E também não fica ligado a dívidas de vida passada. Olha só, Rafael, gente preocupada em pagar dívida. Eu não quero, não. Pagar dívida do passado e não pagou a dívida do presente, aqui o IPTU.
Quer dizer, então, tudo isso é relativo, tem que ter maturidade para entender. Agora, quando você tem maturidade, ajuda, cara. Porque, e outra, tua maturidade ajuda você a conviver com isso naturalmente. Imagina, eu vou chegar na feira no domingo, eu conheço todo mundo na feira, conhece meu cachorro, conversa sobre futebol, o pessoal pergunta, e as viagens, os cursos? Eu sou super conhecido lá na feira de domingo, ele na Saúde, na Carneiro da Cunha. Eu faço o programa ao vivo na Paulista, na Rádio Vibe Mundial, vou fazer feira, cara. Aí fico lá, brinco com todo mundo. Imagina, eu andando na feira de turbante, roupa branca fala Pô, você tá de sacanagem, eu tô encarnado no Brasil. O cara lá, olha aí, a banana, cebola. Olha a banana, cebola, porra. Na marcha vai. Cara, não dá. Né? Aí alguém percebe que eu já fui indo antes e fala: por que você não assume o que você foi? Porque isso já foi. Eu tô numa nova tarefa como brasileiro. Agora, o valor que eu tinha tá todo dentro. Né? E agora eu tô fazendo de outra forma, numa outra escala, num outro lugar aberto. Eu chamo de patrulheiro da vida passada alheia. Além de patrulhar a vida presente dos outros, patrulha a vida passada. Rafael, acho que você foi não sei quem, hein? Sim. Eu acho. Pô, patrulheiro de vida passada, você tá de sacanagem, cara. Ô Wagner, aí você disse agora há pouco, a gente está dentro, sempre dentro, né? Sempre então, mesmo dentro. que a gente não se recorde, a gente traz a gente. Exato. E as experiências que a gente teve, de alguma forma, dão um norte também. Dá um mesmo norte. A gente meio perdidinho. Tem um monte de coisa, Ione. Eu posso citar o meu caso. Que intuitivamente eu sei. Exato. Eu posso não lembrar, mas intuitivamente eu sei. Já aconteceu muito isso comigo. Isso acontece com todo mundo, só que as pessoas não notam. Elas não percebem. Extraordinário, né? Que é o... Ione, o mais legal de estudar a parte espiritual não é ser o extraordinário, sensacional, é ser normal, que isso é difícil pra caramba. Sim. Descer pra cá, viver normal e ao mesmo tempo ser espiritual e na hora H vai embora com a tarefa feita. Isso não é fácil para ninguém. Não é fácil nem para grandes mestres quando desce aqui. Imagina pra gente. Só que você não precisa ser perfeito. Se você já for um pouco razoável, já resolve muita coisa. Já ajuda. Ô, Wagner, outra coisa que eu tava pensando, eu acho que eu já até falei isso aqui uma vez, é que se existe jeito legal de partir. Cara, isso depende. Porque... Dormindo. Não, eu sou... não. Sabe por quê? Eu não sei quem que foi um artista que morreu velhinho, e o cara morreu dormindo lá e tal. Eu falei, pô, isso aqui sem graça. Não, eu falei assim, eu preferia muito mais, tá numa corrida de carro, explodir, rodou isso é 10 mil relativo. vezes. Pô, Porque, tem história pra contar. Vou chegar lá e falar assim, como você morreu? Tava dormindo. É o nível de consciência. Eu tava 300 por hora. Não é gênero de morte nem idade, é o nível de consciência que a pessoa tem. Sim. Tem gente com muita idade que só envelheceu, não amadureceu nada. Sim. Então, a pessoa morrer dormindo com idade, ela pode acordar do lado de lá e tomar um choque de realidade porque ela não esperava nada daquilo. Sim. E de repente o outro morreu num acidente ou vítima de violência e a consciência dele já mexia com isso, num segundo ele está consciente. E fala, opa, desencadeou a violência, isso era previsto. Sabe, era uma possibilidade. Como é que eu tô? Fiz minha tarefa? É isso que, sabe, não tem arrependimento. Aí alguém fala, como alguém vive sem arrependimento? Não sendo perfeito, nós cometemos erros. Você pode falar, eu poderia ter resolvido de outro jeito, fiz errado lá atrás, mas agora eu estou mais maduro. E agora eu entendo isso. Então, não trouxe arrependimento, eu trouxe lição. Amadurecimento. Arrependimento é só o início. Porque se você se arrepende e não muda nada, não mudou nada. Então, arrependimento é um passo para tomar consciência do erro feito. Agora, como é que eu conserto? Porque só arrependimento não resolve. O mundo está cheio de gente arrependida que não faz nada. Sim. Quer dizer, só arrependimento te estaciona. Às vezes numa culpa. Agora, se isso alavanca crescimento para frente, esse arrependimento é uma girada de chave. Mudou a chave e agora vai ser melhor. Então, na hora de ir embora, sabe? Você tem pequenas coisas. Nunca ninguém sai zero bala, né, em relação a todo mundo. Porém, tem uma coisa. Fiz o que eu tinha que fazer, o que eu desci para fazer, tá... Eu lutei, era perfeito? Não, mas lutei. Eu não tenho arrependimento disso porque eu lutei. Só não fiz melhor porque eu não era Buda. Agora, no meu estágio de consciência, eu fiz muito mais do que eu mesmo esperava. Eu estou contente de ter passado essa vida. Isso vai ser legal. Ione, tomara que no final dessa vida você esteja melhor do que na entrada. Tomara porque mesmo, você entrou aqui. Quando você sair, que você esteja melhor. Exato. Não que você esteja igual ou pior, mas melhor. E esse melhor fala... apesar de altos e baixos, saí melhor, porque eu batalhei. Então isso eu não tenho arrependimento.
porque eu nunca desisti de melhorar, mesmo falhando. Isso é legal. É isso aí. Show. Tem perguntas? Superchat. Eu vou ler o superchat da Elaine Rianon. Beijo. Beijo, Elaine. E já vou ler o seu também, Taíra. A Elaine que é defensora dos animais aí, tem um trabalho legal com os bichinhos da Maravilhosa. Que legal, eu também, lá no IPPB, o grupo de estudo ajuda bastante a alguns abrigos. Lá na Rádio Vibe Mundial, eu e outros apresentadores, com a direção da rádio, já ajudamos a ONG Canto da Terra. O meu livro Na Luz dos Pretos Velhos, eu passei o meu direito autoral para que os valores vão lá para a ONG Canto da Terra. Tem muita gente boa nesse mundo. Tem gente que fala assim, esse mundo não presta. Não presta o caramba, eu conheço um monte de gente que presta. Tem mesmo. Como tem tanta gente que não presta. Mas eu não vou ficar prestando atenção quem presta, quem não presta. Simplesmente tem gente fazendo coisa boa, a mídia não entrevista, ninguém está notando, só nota o defeito. E aí, parabéns para ela. Viu, Elaine? Já ganhou um. Queria pedir para o professor falar sobre o poder de descarrego de músicas eletrônicas, como heavy metal e afins. Sim, o heavy metal foi demonizado, principalmente por religiosos. A gente estava falando isso aqui antes. Você sabe aquela história, na década de 70, o Led Zeppelin, era um estouro, cara, entre 1969 e 75, que era o auge. Depois os outros 2 discos já não eram tão... Mas principalmente o Physical Graffiti de 75, tem a Cash Me, maravilhosa. Então havia um mito, era a época do vinil, que se você girasse o disco ao contrário da agulha, ele ficaria repetindo o número da besta. 666. Cara, girei um monte de vezes, tinha 66 nenhum. Não tinha nada. E aí, igual da Xuxa. Depois, isso passou pra Xuxa, já na década de 80 e 90. Mito total. Sabe de onde surgiu esse mito que religiosos espalharam? O Jimmy Page, que era o guitarrista da banda, grande, um dos maiores da história, era dono da maior livraria de ocultismo de Londres. E ele gostava de um personagem que era polêmico na história da Inglaterra, Crowley. O Aleister Crowley. E aí o pessoal associava o Crowley com o diabo, o Jimmy Page gosta, o Led Zeppelin gosta, só aí é o diabo. E as pessoas não estudam para perceber. Eu cheguei em casa, a minha mãe um dia estava querendo queimar meus livros em nome de Jesus, cara. Você tem uma ideia, o que o fanatismo faz. E antes que alguém fale, ele tá falando mal dele. Não, tô falando da minha mãe. Então, a minha mãe eu posso falar. Só que eu vi um monte de gente que ia lá na minha casa rezar com a minha mãe, que era igual. E aí, isso aí eu tava vendo o fanatismo, e eu bem jovem falei, isso eu não quero isso pra minha vida. Né? Aí o pastor falava pra mim, você não aceita Jesus? Eu aceito Jesus, não aceito você. Porque uma coisa não era outra. Jesus era legal, aquele cara chato pra caramba. E aí não tô falando de pastor, tô falando do pastor da minha mãe. Hoje em dia tem que deixar tudo bem claro, né? Porque tem pastores excelentes, mente aberta, mas aquele ali era... Vou ser sincero, são poucos. Não, mas tem gente boa. Eu me esforço. Tem gente boa aí que faz um trabalho muito legal. Estamos falando de um estereótipo que... E aí, eu cheguei em casa, cara, com uma caixa do Led Zeppelin, Physical Graffiti. Dentro tinha o vinil, um livreto, pôster. E eu cheguei com aquela caixa doido para ouvir. Eu já trabalhava desde os 14 anos, gastei o dinheiro do meu salário para comprar o Physical Graffiti do Led Zeppelin. Minha mãe olha e fala, agora, além de trazer livros do capeta, tá trazendo o diabo em ondas sonoras, cara. Quero o Led Zeppelin. Então, houve uma demonização, principalmente por parte de religiosos, sobre questões do heavy metal, o hard rock também. O Led Zeppelin nem era heavy metal, era o hard rock. A parte mais pesada era o Black Sabbath, por exemplo. E depois as bandas da década de 80. O Deep Purple era hard rock também, em inglês, né? E eu adoro o Deep Purple também. Na década de 80 vem as bandas Iron Maiden, Def Leppard, aí sim você já fala de um heavy metal mais moderno. Mas até a década de 70, isso aí é hard rock, como se falava. Pois bem, o heavy metal, principalmente para jovens, ele é uma forma de descarga de adrenalina e de hormônio. Então não tem nada de mal. É fase. Muita gente, muito jovem gosta de heavy metal, depois adulto até gosta de jazz, por exemplo. Pra você ter uma ideia. Aquilo simplesmente é um estereótipo. E você pode estar com 80 anos e gostar de heavy metal. Para você, é uma música pulsante, forte, que te dá vida. Agora imagina, olha bem isso. Rafa escutando heavy metal, que legal, que solo de guitarra, porra, que bacana. Veja, ele tá cheio de vida. Aí pega o estudante espiritual, tudo é Matrix, tudo é mais... você tá de sacanagem, o Rafael tá mais vivo do que ele. Então isso tudo é muito relativo. Agora, se você pegar bandas que botaram dentro da letra conteúdos nefastos,
é outra história. E isso acontece em quase todos os gêneros. Sim. Só que o rock levou a culpa por ser uma coisa que era contra o sistema, o conservadorismo, né? E essa parte, o que abriu muito, além dos americanos aí, o Elvis Presley, né? Os caras ali daquela época, o Richards, Chuck Berry, cara, pô, Little Richards. Esses caras abriram, aí vem os ingleses, Beatles, Rolling Stones, The Who, The Kinks na década de 60. Aí você vem na década de 70, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Você vem na área mais forte ainda, pop, o Queen, vai numa área mais progressiva, Yes, Pink Floyd, Genesis, Camel. Então você tem toda uma variação. A década de 80 traz o heavy metal no mainstream, e também você tem bandas de neoprogressivo surgidas da Inglaterra, Marillion, IQ, Pendragon, e aí aquilo vai, década de 90, Estados Unidos, Nirvana, Pearl Jam. Então você tem todo um histórico, e a maioria das pessoas não pesquisou. Então, o heavy metal, a música mais forte, pode servir de descarga de um dia de tensão. Não tem nada demais, o problema todo é como é que você se liga aquilo, sabe? Qual é o conteúdo da letra e até que ponto você... Por exemplo, tem bandas de heavy metal, a gente estava citando aqui o AC/DC, tá? O AC/DC tem uma música que eu adoro, que é a Hell's Bells, Sinos do Inferno. Muitas bandas falam de diabo e nem eles acreditam naquilo, é só para sacanear o status quo. E o pessoal burro fala, esse cara gosta do diabo. Então, nem os caras acreditam naquilo. É uma coisa que dá marketing, chama atenção. E isso pode trazer vida também, se a pessoa não estiver presa nessa demonização que criaram. Eu adoro o rock da década de 70. O hard rock, o rock progressivo, adoro década de 60 também. E década de 80, eu acompanhei as bandas todas mais jovens daquela época, U2, Smith, The Cure, Echo and the Bunnymen. Eu gosto de tudo isso, eu tenho um acervo em casa, escrevi para revistas de música, eu gosto muito de fazer a pesquisa, né, o histórico das músicas. A minha praia principal, hard rock e o rock progressivo. Mas eu estudei amplamente. Se pega Beatles e Rolling Stones na década de 60, aquilo não é só música, é uma quebra cultural, cara. Total. O que os Beatles faziam influenciava meio mundo a nível social. Eu tava vendo, Wagner, até isso aí, eu não lembro se a gente falou isso aqui da última vez. Que, cara, os Beatles, eles tiveram uma carreira de 6 anos só. Só. E a intensidade E a intensidade disso, que esses 6 anos até hoje, né, refletem, é um negócio absurdo. O George Harrison, muitas vezes, antes dele desencarnar, ele falou que os anos dos Beatles cobraram um preço muito grande deles como pessoa. Eles não tinham vida privada, cara. E tudo era em função da banda, do dinheiro. E ele falando que o Harrison tinha uma parte espiritual, estudou cítara com Ravi Shankar na Índia. Quando ele lança o primeiro solo dele em 1970, que tem várias músicas evocativas do Krishna e do Rama, e ele a vida inteira sempre foi ligado à parte hindu, que ele gostava. Então, para ele, conta que ele se sentia destruído por dentro na época dos Beatles, porque eles não tinham folga, sossego, cara. Não tinha espaço interno, era sempre os Beatles como uma entidade. Por exemplo, os Rolling Stones, o Mick Jagger, o Keith Richards, principalmente, eles eram no contraponto dos Beatles e ao mesmo tempo eram super amigos. E eles pegavam as músicas dos Estados Unidos americanos e botavam uma sujeira nela, no bom sentido, para ficar aquela coisa rascante e que também era muito bonita, né? E aí o pessoal disse, Rolling Stone era do diabo. Que conversa fiada, cara. As pessoas, elas não pesquisam nada, não aprofundam nada. A música do diabo mesmo é a música atual, tá? Que no mundo inteiro, eu viajo bastante. Rebaixamento cultural no mundo inteiro, cara. Pois é. Estados Unidos, aquele hip hop estimulando violência. No Brasil, não preciso falar. E eu não estou criticando o gosto de ninguém, eu estou constatando, tá? Você tem na Inglaterra também coisas assim. E a música hoje está muito pior do que jamais esteve. A geração atual, isso é pesquisa, nunca comprou tão pouca guitarra. É incrível, cara. Fora que a gente corre um grande risco de perder a criatividade da música com a inteligência artificial, né? Exato. E hoje tem gente que não sabe fazer conta de cabeça. Ela vai ali, então o desafio intelectual diminuindo, diminui a criatividade, aumenta a robotização da consciência. Agora, a tecnologia não tem culpa disso. Tecnologia é tecnologia. Não saber utilizá-la para crescer é que é o problema. É isso aí. Ô, Iane, eu tava vendo aqui que tem uns caras aqui bem bacanas aqui no chat aqui, ó.
O Marcos Manaco, conhece o Marcos Manaco? O Marcos Manaco. O Manaco é fera. Vocal pô. maravilhoso. Um abraço, Marcos. Exatamente, tava falando de música. Vocalista ele muito comentou bom. aqui, cara. Um abraço pro Manaco, pô. O Manaco tem que voltar aí também. Ele é do Manaqui. Do Manaqui, exatamente. Também quem tá aqui é o HC Espiritual. Conhece esse cara? HC, eu já vi ele em algumas, mas É um cara de Portugal. O Helder. Exatamente. Helder Câmara, lá da cidade do Porto. Acertou. Ô, Helder, um abraço pra você, pro cara. O Helder é um pesquisador português maravilhoso lá do Porto. Estuda bastante a parte espiritual, a parte das saídas do corpo. Tem Sensacional. eu já participei do podcast Ele dele. tem um podcast muito bom, que eu já também participei, e é um cara excelente. Um abraço pro Helder. Um abraço pro Helder. Tem um monte de gente aqui. Depois a Ione... O Helder é apaixonado pelo Pink Floyd, É principalmente. mesmo? Aí, ó. Então a Mas gente tem sabe que a mais gente gente assistindo do que curtida. Pô, então, gente, Aí, vamos deixar o like aí, né? Vou pedir pro Gusta deixar o... A culpa disso é do Gusta, né? A Que os culpa é do caras não Gusta. estão deixando o like ali. Ô, Gusta, fala pro pessoal deixar o like aí pra nós aí, pô. Fala aí, Gustavo. Aí. Não, tem que ser o Wagner. Pede pro pessoal deixar Cara, o eu não like aí. peço like nem no meu. Ah, não, Wagner. Eu vou ter que... Cara, vou ter que... é uma coisa assim que eu nunca fiquei pedindo like, porque eu acho que a informação, se ela é boa, ela vai... né? Não, Hoje tem em bastante dia, gente assistindo, cara. hoje em dia tem muito conteúdo na internet, o pessoal tá mais interessado no like do que em qualquer conteúdo verdade. de passagem de informação boa. É que o like incentiva, né? Porque aí a gente alcança mais pessoas. Quem tá aqui também é a Iracema, minha amiga Iracema. Eu tô esperando. Ira, eu vou fazer sua pergunta, tá bom? Ela tá guardadinha aqui. Quem tá aí também é a Ana Kemi, que é a Adriana, que tá lá no Japão e é fã do Wagner também. E lá é madrugada agora, Lá né? é madrugada. Ela acordou pra assistir o Pra te podcast. ver. Acordou pra Legal. assistir o podcast, Então, tá vendo? Um abraço pra ela, tá? Ela madrugada lá. É isso aí. A Ira pergunta, professor Wagner, o senhor acredita em almas que se fragmentam e que existem fractais da mesma alma? Não, eu não acho nada disso. Tem um monte de gente falando sobre isso. Claro, tem que ser respeitada toda opinião. Eu não tenho visto isso espiritualmente. Eu tenho uma opinião. Por exemplo, o Rafa tá aqui. Tá? Ele não é meu fractal, ele é uma pessoa encarnada. Eu tô encarnado aqui. Eu tenho um RG, ele tem um RG. Sim. Ok. IPTU vai para ele e vem para mim. Boleto vai para ele e vem para mim. O boleto não é fractal. O boleto procura ele, procura eu, procura você. Então, tá aqui. Ele é um ente na minha frente. Ele desencarna, passa pro lado de lá. Eu saio do corpo e encontro com ele. Ainda é o Rafael como um ser individualizado. Aí eu volto, alguém fala, eu acho que ele era um fractal teu. Você tá de sacanagem. Tá? Você pega toda a literatura de saída do corpo internacional, não tem nada disso. Pega os médios, não tem nada disso. Mas tem toda uma leva na internet jogando esse tipo de ideia. Que o pessoal acha que está certo. Eu acho o contrário, mas é só minha opinião. Tá? As pessoas estão individualizadas. E outra coisa que eu acho, muita gente refratária a qualquer presença espiritual troca os espíritos por fractais. É uma forma fácil você negar o mundo espiritual. É tudo fractal. Tecnicamente, nós somos todos centelhas vitais de Deus. Somos todos fractais do Eterno. Tá? Nesse sentido, sim. Agora, eu estou vendo ele está individualizado, eu estou individualizado. Então, não acho que dessa fragmentação, ela já existe no todo, em todos nós. Sim. Eu não consigo entender isso. Então, muita gente fala isso, aí fala, o pessoal não entende. Eu trabalho com isso há décadas, cara. Vai falar que eu não entendo disso? Tá? Então, tem claramente confusão de interpretação. Tá? É a mesma coisa a história de alma gêmea, que agora mudaram para chama gêmea. Cara, o que acontece? Alma gêmea, só os dois e o resto do universo fora. É egoísmo em dupla. Isso não significa que não haja afinidade por vivências anteriores aqui em outro lugar, quando se encontra, mas isso não significa que um é gêmeo do outro. Tecnicamente, todo mundo é gêmeo um do outro, todo mundo da mesma luz, a fonte imanente. E eu não estou falando de um cara lá em cima barbudo, estou falando do universo inteiro e a luz maior geradora. Nós somos partes dessa luz. Então, eu acho isso aí mais fácil de compreender. E os espíritos que eu vejo não são fractais coisa nenhuma. São pessoas, assim como eu sou, você e ele, e é o que eu acho. Ô Wagner, entrando nesse ponto aí, um espírito, ele pode deixar de existir, ou seja, um espírito pode morrer? Não tem, porque é um raciocínio até simples. Matéria é energia condensada. Até a matéria é uma forma de energia. A ciência moderna evidencia qualquer coisa é algum tipo de energia condensada. Esse copo é material, ele é uma energia condensada. Nossos corpos são materiais, é energia condensada.
Quando você sai do corpo, você está se movimentando numa energia mais sutil de um veículo mais sutil, corpo extrafísico. Então, outrora, quando se falava corpo energético, todo mundo imaginava um corpo sutil. Ora, hoje eu sei que até o corpo humano é energético, porque matéria é energia condensada. Então, até o corpo humano tem existência e nada deixa de existir. Na natureza nada morre, tudo se transforma. É a lei de conservação da energia. Energia não nasce nem morre, só é transformada. Nem o corpo deixa de existir, cara. Enquanto base de energia. Imagina um espírito. E em relação aos ovoides? Ovoide é outra coisa. O termo ovoide, aonde que ele surgiu? Todo mundo usa, e como não pesquisa muito, o termo ovoide surgiu na série Nosso Lar, do espírito André Luiz, através do Chico Xavier. Tem um livro chamado Libertação, onde o André Luiz fala de espíritos que estão metamorfoseados numa forma ovalada. O corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, tanto faz, é dotado de alta plasticidade. E ele tende a plasmar o que a pessoa sente ou vivencia. Como nós estamos numa forma humanoide, ao sair do corpo tende a reproduzir. Porém, como ele é dotado de alta plasticidade, o Rafael está fora do corpo, fala: eu sou o Rafael, um homem lá da Terra. Está plasmado. Se o Rafael pensar, eu sou uma luz, uma centelha vital do todo, sou um espírito, a forma dele toma um formato só de energia. Então a forma vai muito de como a mente está. Espíritos recalcitrantes no mal podem entrar numa síndrome de dentro deles mesmos, um looping, presos na própria mente, e os pensamentos ficam em looping fragmentados. Então a forma astral ela fragmenta. Então o estágio antes do ovoide é a chamada ameba, que não é ameba, é um termo esotérico. Você olha, ele não tem nem a forma energética, nem a material. É como se fosse uma coisa toda desfragmentada. Eu ajudei muitos espíritos assim com passe, para reorganizar o corpo espiritual, levado por mentores. O estágio seguinte dessa forma fragmentada é, por exemplo, pega uma pessoa que nega a vida. Nada existe, eu não existo, eu não quero existir, nada existe. O corpo astral dele vai tomar que forma? O que ele está pensando. Então, o corpo astral pode tomar uma forma ovalada, como se fosse um feto, dentro de uma forma ovalada, dentro, como se ele estivesse em coma espiritual, uma catatonia extrafísica. Como é que você vai tratar esse cara? Tem que puxar a consciência dele para fora. Quer dizer, ele não vai deixar de existir, porque eu vi gente dizendo que o cara... Não, a natureza seria burra se não tivesse contramedidas para casos como esse. Deus seria burro. Sim. Então, o universo não é burro, como nós aqui embaixo somos. Então, qual é a contramedida para evitar isso? Para puxar o cara para fora, já que ele não sai, tá refratário, não tem consciência, encarna ele. Encaixa ele num corpo que as necessidades do corpo, como fome, frio e atenção, puxa a atenção para fora. É claro que não vai ser uma reencarnação normal. Ela vai ter alguma coisa alterada, porque não vai conseguir lidar normalmente pela condição que já existia. E aí o que acontece? Quando essa pessoa desencarna, parte do clima mental dele foi atraído pelo corpo para fora, quando volta já melhora. E outra, ele tinha perdido a forma humanoide e tomado uma forma ovalada. Você quer devolver a forma humanoide? Coloca ele num corpo. Como que o pessoal erra isso? Quando ele desencarna, a forma está de novo como um molde. Veja, nós estamos numa evolução que a tendência nossa é deixar de ser humanoide com o tempo. A consciência... Um cara assim está num gol contra. Ele, em vez de ir para frente, ele está estacionado, retroage e não retroage. Tem que passar por isso para depois voltar à condição onde parou antes disso para seguir. Então, esse é o ovoide, não deixa de existir. Eu vi gente dizendo que era possível ele deixar... Seria uma burrice cósmica, o desperdício e outra. Já que todo mundo é uma centelha vital... A morte de um espírito é a morte de Deus, porque é parte. Não tem lógica. Uma pedra, uma garrafa tem energia. Imagina um espírito, cara. Não tem como deixar de existir. Agora, pode estacionar, cair num looping mental que vai precisar de séculos para corrigir isso, até voltar ao trâmite normal e ir para frente. É uma perda de... Se é que eu posso falar tempo a essa altura do campeonato, mas é um estacionamento. Acontece com muita gente... O looping mental. Hoje, se a gente falar algumas palavras, o YouTube corta. Gente que atenta contra a própria existência. E é claro que de caso a caso, isso causa muito sofrimento na família, mas a tentativa de se anular. Não há como anular a consciência.
há como ela se autobloquear e não querer o fluxo da vida. Só que a vida não é burra, ela tem contramedidas. Gente, você tem seus filhos. Pô, de repente a criança não quer estudar ou não quer comer. Você, como mãe, vai desenvolver estratégia. Sim. Cara, somos filhos de uma luz maior. Se não houver uma contramedida, essa luz não é maior, porque não previu isso. Então, para mim, essa possibilidade não existe. Perfeito. Então, Wagner, e assim, nessa polêmica, todo mundo muito fala do bigodinho, do austríaco lá, né? O Hitler. E aí, o que acontece? Falam que tá em Plutão, que tá preso. Chico Xavier que falava E isso. tinha esse lance aí, O né? Chico Xavier falava que ele estava isolado no campo extrafísico de Plutão. Por quê? Plutão, antigamente era planeta, era o 9º planeta, o mais distante do Sol, portanto, o mais frio. E aí rebaixaram o Plutão para a série B agora. Plutão é planetoide. Então você tem 8 girando em volta do Sol e o Plutão, ou quiçá um ou outro planeta oculto que a gente não sabe, tudo é possível. Então, ao pensar em Plutão, você pensa num lugar frio, sem luz solar, cara, porque é o planetoide mais distante do Sol. Então você pensa num lugar frio. Você imagina um plano espiritual pesado, sem vida, frio, sem alma. Então, o Chico Xavier disse uma vez que Hitler estaria como espírito isolado, sozinho no campo astral de um lugar frio. Mas um cara desse vai evoluir para alguma coisa estando num lugar desse? Olha, o universo é infinito, a gente não sabe quase nada, né? Agora, acho que um poder maior tem contramedidas para lá na frente, de alguma forma, tudo. Senão vai ficar estático, um espírito que é eterno, estático Então, no mal. Isso seria você dizer que existe mal e bem. Mal e bem são referências culturais daqui. É isso. Eu até ia te perguntar, justamente isso, se você acha que Deus é bom. Nem bom nem ruim. Deus não é nada do que a gente pode imaginar. Um homem pode ser bom ou ruim, Deus não. E vou repetir, não E estou dentro falando... das nossas referências ainda. Tem um né? ditado esotérico que choca muito o religioso. Deus jamais perdoa, porque jamais se irrita. Ora, para você perdoar, você tem que se sentir atingido para perdoar. Em algum momento nós atingimos Deus como, cara? Deus, eu não gosto de você. Você acha que vai ligar? Planetinha desse tamanho, eu, um pequenininho, num turbilhão do universo, Deus fala, tem um cara na Terra me xingou, vou jogar no inferno. Você tá de sacanagem. Nem criança acredita exatamente nisso. assim. Obrigada por Então, isso, É porque Wagner. é como se fosse uma formiga. É exatamente. A gente vê uma formiga lá, você vai... Cara, quando você fala Deus é bom, Deus é amor, são coisas humanas para tentar designar o infinito que você não tem como compreender. A minha mente relativa não tem como categorizar o absoluto. Só o absoluto conhece o absoluto. Um homem pode ser bom. Deus é muito mais do que isso. Quando eu falo Deus é bom, é só uma maneira minha humana, mas não é que seja exatamente Só do onde jeito até que eu onde a acho. gente alcança E outra mentalmente. coisa, culturalmente, o que é bom numa cultura pode não ser na outra. Valores diferentes. Sim. Então, quando alguém fala assim, reforma íntima, eu falo baseado em qual cultura? Porque para um é liberação sexual, para o outro é repressão, E por aí? exemplo. E aí? Sim, sim. Aí você vai para onde for mais conveniente. Então eu falo o seguinte, eu não me refiro a um ente bom ou mal, eu me refiro à consciência cósmica da qual não posso entender, mas eu sou parte, eu não entendo aqui e sinto aqui. Mas o que eu sinto aqui, como é que eu vou formatar em palavra? Tipo assim, Deus é grande, qual o tamanho, quanto de altura? Quanto de Qual que é a largura e referência, profundidade? né? Qual que é a referência? Aí a gente pega e joga a nossa referência, um cara branco barbudo que joga o outro no inferno. Vai na África e vê se alguém acha que Deus é branco. Vai na China e vê se algum chinês acha que Deus é ocidental. Então, criamos estereótipos. E quando fala a Bíblia, o homem é forma e semelhança de Deus, não é na aparência, é na essência que é energia. Porque a aparência da nossa é mera referência temporária. Então, quando perguntavam a grandes mestres sobre Deus, eles davam o silêncio como resposta. Como formatar uma resposta relativa para algo absoluto? E quem fala de Deus não entendeu Deus, porque está a mente relativa fabricando uma imagem sobre o infinito que não se entende. A gente mal entende a gente mesmo, como vai entender Deus, como? a luz geradora de tudo. Então, qual é o melhor caminho para se entender isso? Melhora por dentro, cresce, que aí vai ampliando o nível de entendimento sobre o alto. O Paulo de Tarso, qual era a referência que ele usava? Antes, eu era como uma criança, enxergava tudo como uma criança. Hoje, homem feito, eu sou, vejo as coisas com mais clareza. Nós somos criança diante do infinito, cara. Então, o nosso olhar de criança, cheio de birra, cheio de imaginação. À medida que formos crescendo e avançando, expandindo a consciência, a gente vai compreender melhor, mas nunca tudo. Porque tudo, só o eterno é que sabe. Boa. Wagner, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Diego Roque.
Ele falou aqui, ó. Pergunta. Wagner, já encontrou em projeção um espírito que abandonou o corpo? Tem visto Yogananda? Abraço aos amigos. O Yogananda eu vi várias vezes. Aí quando a gente fala isso, vai ter sempre alguém da linha da Kriya Yoga que estuda coisa do Yogananda. Esse cara tá inventando. Cara, eu fui hindu antes, cara. Eu já conheci o Yogananda antes dessa vida. Agora, uma coisa que machuca muito o discípulo. Rafa, você conheceu o Yogananda 3 vidas atrás, você estava na Índia. E ele estava lá também encarnado, porque ele teve outras vidas antes. Já eram amigos. Tá, hoje você está encarnado. Tá, você não participa de nenhuma linha do Yogananda. Você sai do corpo, pode ver ele na tua frente? Você já conhecia ele antes das linhas serem formadas. Mas o discípulo não admite isso, só vê se é da nossa linha. Só vê se então você vê do quadradinho ali. Exatamente. Da caixinha E outra coisa que choca muito o discípulo. Quem é que precisa ver o Yogananda? O discípulo que já sabe que ele existe ou alguém infeliz que está sofrendo que mal sabe que existe alguma coisa além? Quem precisa do Yogananda? Quem precisa que tem que Aquele ver, que nem sabe quem é o Yogananda. O discípulo admite isso. Não, tem que a gente seguir, a gente que vai ver. E isso vale para vários mestres, né? O Yogananda está trabalhando no plano espiritual como grande espírito que é, ajudando a humanidade em silêncio. Você já imaginou o Yogananda ajudando só hindu? Ou só americano da linha da Kriya Yoga? Não tem o menor sentido. Vai ajudar materialista, vai ajudar cristão. É amor incondicional, incondicional, cara. E a saída do corpo, ela permite, às vezes, alguns contatos mais difíceis aqui. E eu conhecia o Yogananda de antes. Então, por isso que eu pude perceber, era uma coisa que já existia antes. E ele é um cara maravilhoso, tá? E acima dele tem tantos outros, Lahiri Mahasai, Baba, a linhagem da Kriya Yoga também maravilhosos, né? E às vezes alguém que nem estuda isso está vendo um deles que precisa da ajuda deles. Não é o discípulo que precisa da ajuda, é o outro que nem sabe que isso existe. Sensacional, Wagner. Tem pergunta, Ione Reis? Tem um comentário aqui que eu fui descer para ver o rock e eu acabei perdendo. Eu não vou lembrar o nome, mas eu vou... O Diego me ajuda muito, cara, no Instagram, no YouTube. Um abraço pro Diego aí. Pro Diego, ponta firme. A gente faz um trabalho muito legal, não só no Reiki, no Tarô. Ele acabou de lançar um 2º livro. Vai ter um congresso online no final em dezembro, dia 20 e 21 de dezembro. Eu vou estar participando, o Saulo Calderon vai estar participando, organizado pelo Diego Roque. O Diego Roque é fera. Ele vai estar aqui. Uma dica. Vai ser cobrada uma pequena taxa para quem quiser contribuir, que vai ser direcionada para um abrigo de cães e gatos em Suzano. Aí, lindo. Tem que nesse participar. evento. Tem. Achei. Aluado Black. Ele disse assim, a energia aqui no Brasil tá carregada demais. Sim, o bagulho tá louco. Mundo inteiro. Temos que nos cuidar espiritualmente. Concorda? Concordo, mas é mundo inteiro, não é só Brasil. Por que tá mais carregado? Polarização política. Nos Estados Unidos está assim. E em vários lugares. Isso são fases de altos e baixos. O que eu sugiro? Não se identifica com isso. Tem a sua opinião política, mas não caia nessa armadilha da polarização. Porque esse pessoal todo passa e vai ficar no passado, a humanidade vai seguir em frente. Sabe? Não polariza com isso, seja para um lado ou para o outro. Tem a sua opinião, tenha seu voto, mas não fica se metendo... Não compra briga, Não compra briga. Famílias estão sendo divididas por causa de polarização política. Amigos deixaram de ser amigos por causa desses caras aí complicados que estão no poder, sejam eles quais forem. Eu já comprei muita briga quanto isso. Não, é perda de energia. Só que assim, Wagner, eu vejo que não por abraçar A ou B, uma pessoa ou outra, mas por ser contra o que está acontecendo. Não, aí sim, aí é diferente. A gente tem que estar sempre de olho nas coisas de injustiça para tentar melhorar. Não, aí é diferente, tá? Agora, do jeito que está hoje, as pessoas perderam essa referência. Elas estão polarizadas para um lado ou outro e demonizando o outro lado e vai. Não é isso, porque a gente tem que se indignar com as coisas que estão erradas. Agora, qual é a sua forma de contribuir para corrigir aquilo? Só gritar? É isso que tem. Veja, a moça que cuida dos animais, tá? Que você citou aí. Ela está fazendo muito mais do que o outro que está gritando por política e não está fazendo nada e não ajuda ninguém.
Então, às vezes, as pessoas que realmente ajudam não aparecem, são acusadas de não ter opinião. E elas estão funcionando melhor do que o outro está ali só gritando e não atacando. adianta fazer uma coisa só. É aquele que tenta mudar o mundo sentado da cadeira na internet criticando tudo e todos e não faz nada. Sofá. E o mundo, isso é mundo inteiro, não é só Brasil. Tem que ter ação, né? A ação. Então, você está indignado? Ajuda um orfanato, ajuda um abrigo, ajuda onde você puder. Você contribui com a sociedade, tá? Você não pode fazer tudo, mas dentro do teu pedacinho, do teu quadrado, faz algo. Tem que ser útil de alguma forma. Seja útil de alguma forma. Deixa eu... A Giseline aqui pediu um manta. O manta não tá nem frio pra ela pedir manta. Tá começando a aqui, o ar-condicionado. Gusta, você quer uma manta? Eu compro ali embaixo. Eu desço ali na Liberdade e compro uma pra você. Ele disse que não quer manta, mas ele gostaria de um mantra. Um mantra bom pra dormir, antes de dormir, pra dissipar energias. Depende, porque isso vai também de como a pessoa é. Então, tem pessoas que são muito tensas, muito ansiosas. Tem outras que já são mais... tem um mantra muito bom. Eu vou dar 2 só para fazer o comparativo. Tem um mantra lá dos Vedas antigos que evocava a divindade do sol, que era o deus Surya. Esse é um mantra para ativar, não é para dormir. Muitas vezes associado ao chakra umbilical para dar força, vigor e partir para a vida. Qual é a contrapartida antiga do sol? Ideias da lua, como reflexão disso. Então, lua em sânscrito se chama Soma ou Chandra. Então, para você formar um mantra, por exemplo, do Surya, Om Namah Surya Ya. Namah, a reverência ao nome sagrado que você está chamando. Om, a vibração do todo que está em tudo. E o Ya acrescentado é para dar aquela força. Quando é o sagrado feminino é Ye, ou Ai. Quando é o sagrado masculino, Ya. Om Namah Shiva Ya. Por exemplo, então, Om Namah Surya Ya, esse seria para ativar. Qual era o contraponto? Lua, Chandra. Chandra é como se fosse algo feminino, tá? Então você fala Om Namah Chandraye. Como pode inverter? Om Chandraye Namaha. Tipo, o carburador tá quente, põe água. O Chandra põe água no carburador, quer dizer, para tirar a fervura e relaxar. Então, Om Chandraye Namaha, não mexe a boca, faz no chakra da testa ou no cardiorrespiratório. Não mexe a boca, faz direto, ela está indo dormir. Com calma, Om Chandraye Namaha. Isso relaxa o corpo profundamente. É claro que tem outros aspectos, é só por alto. Sim. Esse seria um muito bom para ela. Eu conheço muito a parte de mantras, e esse aí ele quase não é falado. Om Chandraye Namaha ou Om Namah Chandraye, inclusive a pronúncia é linda, Chandraye, é um nome lindo. E o Rama, o grande Rama do épico Ramayana, 7º avatar de Vishnu, Rama Chandra, Rama da Lua. Então você tem vibrações associadas aos mantras egrégoras, atmosferas. Perfeito. É isso aí. Farei também. Wagner, hoje você tem IPPB lá, né? Tem. Daqui a pouco tem 200 pessoas numa palestra. Eu faço as palestras às sextas-feiras há 30 anos, gratuitas, sobre temas variados, saídas do corpo, chakras. Hoje, Shiva e Ganesha, dentro do contexto hindu, mas numa abordagem espiritualista aberta. Onde eu traduzo os mantras, os nomes, numa vibe espiritual para dar uma visão espiritual e energética, né? Sexta-feira que vem deve ser sobre os aspectos da Mãe Divina, Sarasvati, Lakshmi, Durga, Kali, os mantras de cada uma delas é o sagrado feminino à moda hindu. Né? Hoje é Shiva e Ganesha. E eu fazia mais palestras, Rafione, mas por causa das viagens eu tive que diminuir as palestras. Fazia 4 por mês, toda sexta-feira. Depois passei a fazer 3, agora estou na média de 2, cara. Eu estava no Rio semana passada, fazendo 8 palestras em seguida em 8 grupos diferentes. Então, a sexta-feira passada eu estava lá. Vou fazer essa aqui em São Paulo. Semana que vem, na outra sexta, já estou na Europa, cara, de novo. Aí vou voltar da Europa, vou fazer 2 e vou para os Estados Unidos. É duríssimo. Aí fica... Mas o IPPB continua tendo as palestras lá. A gente tem um grupo de estudos grande às quartas-feiras, são 120 pessoas, mas é um grupo fechado, não por esoterismo, é porque são estudantes dos cursos que ficam toda quarta estudando comigo. Quando eu viajo, eu convido algumas pessoas para passar alguns conteúdos. No dia 1, que é o dia que eu vou viajar, 1 de outubro, quarta-feira, vai a Lúcia
é uma das tradutoras do Bhagavad Gita aqui no Brasil, uma excelente tradução, falar do Bhagavad Gita. Na outra sexta, o Diego Roque vai estar falando de reiki e outros temas. Na outra, acho que no dia 15, o Valdeci, que deu uma palestra ótima sobre Exu e Umbanda para nós e é mestre em hipnose, vai escolher um tema para falar. Então, quando eu não estou, eu convido pessoas que eu confio, amigas, para trazer temas. Isso areja o grupo, evita que o grupo fique preso comigo, que eu não quero nada disso. Estudo espiritual é para libertar, não é para pegar você com ninguém. Então, para oxigenar. Na quarta-feira, agora, antes de ontem, estava lá o Dada Gianananda, que esteve aqui. Levei ele lá para ele fazer a aula com a turma, contar a história dele. Então, a gente vai e de sexta vão ter essas duas agora, depois mais duas, e depois acho que mais 3, em novembro ou dezembro, né? E eu vou escalonando. Então, eu vou sair daqui hoje para palestra, 200 pessoas daqui a pouco, para falar de Shiva e Ganesha, cara. E por isso que a gente tem que encerrar o programa, porque o Wagner é ocupadíssimo. Mas, ô Wagner, eu quero fazer uma última pergunta para você antes. A pergunta que eu faço é, Wagner, nesses anos todos de vivências espirituais, aprendizados, palestras, aprendizados fora do corpo, ou seja, você está o tempo todo vivenciando isso. Existe alguma coisa que você não obteve resposta? Tem um monte. Tem alguma que você pode citar? Cara, tem um monte. Cara, tem um infinito, por exemplo. Eu não sei nada de infinito. Às vezes aparece alguém com uma revelação cósmica, eu falo, puxa, eu queria uma dessa, porque o que eu tenho é revelação sobre mim mesmo. Isso já é muito. Revelação cósmica não tem. Agora, que pergunta que você faria agora? Como equilibrar as emoções? Nossa, aí o que o mentor fala? Desce, descobre e reencarna. Quer dizer, uma pergunta idiota, porque eu já sei a resposta. Então tem coisa que com o tempo você já não pergunta mais. E muitas vezes, pinta um mentor, você olha só pelo olhar dele, já entrou um mundo de informação. Nunca é o que você queria perguntar, e sim o que você precisava saber para evoluir, que nem sempre é aquilo. Então, por estudo, você descobre um monte de coisa. Agora, mentores são igual professores, não dá cola na prova, mas dá pista. Vai por ali que você vai se achar. Estude isso aqui, não desista. E nesse sentido, teve vezes que eu perguntei, eu era bem jovem, algumas coisas, sabe o que mentores me falaram? Vai estudar. Não me deram a resposta. Eles não têm que professor não tem que dar cola pro aluno. E esses anos todos, Rafa, nunca fiquei pedindo nada para guias espirituais, nem para ninguém. Eu acho que a gente tem que trabalhar, estudar e entender. Agora, o que eu pedi? Não me deixa cair na jornada, não me deixa desistir de melhorar. Se eu estiver vacilando, me dê um cascudo. Isso sim. Agora, eu não fiquei pedindo nada, né? Você tem situações emocionais, trabalhistas, financeiras? Nunca pedi. Eu acho que a gente está aqui para aprender. Nós estamos muito mal acostumados a ficar pedindo, como se fôssemos mendigos espirituais, a ajuda do plano espiritual. E a gente também é espírita encarnado. Então, o que eu peço? Não deixa eu desistir, me inspira para fazer um trabalho legal, não é pelo meu ego, porque um trabalho legal precisa ser feito. E dá força aí para o que eu puder fazer, porque sozinho eu não consigo. Né? Aqui eu tento melhor, mas dá uma força porque é muita coisa. Então, tem muita coisa que a gente poderia perguntar, e algumas a gente já sabe a resposta. Tipo assim, guia espiritual, Buda, Jesus, como eu faço para melhorar? Você não quer uma resposta, aí deve falar, cara... aí... Então, tipo, como Deus criou tudo, como é que alguém vai te responder isso, cara? O próprio mentor com a mente relativa também não compreende o absoluto. Então tem pergunta inútil. Agora, tem pergunta, eu chamo de armadilha para o mentor. Professor não pode dar palpite na vida pessoal do aluno. Porém, se o aluno perguntar algo do tema que ele trabalha, ele tem que responder. E tem que indicar ao aluno o melhor caminho daquele estudo. Então, as pessoas só perguntam babaquice para o plano espiritual. Tá? Faz pergunta profunda na hora de deitar. A pergunta que envolve evolução. Tipo, vou deitar. Mentores, se puder ter algo que eu possa crescer, que vocês acham que eu preciso, dá uma forcinha para eu descobrir. Que essa experiência seja para aprofundar minha consciência. Me dê uma força nisso. Não peço que me resolva, só uma pista para eu correr atrás. Mas não deixa eu ficar nem nessa. Isso sim é legal, né? Tem muita pergunta, tipo assim,
Quantos anos eu vou morrer? Vai vivendo que você descobre. Eu acho que... Aí é umas perguntas que não vale nem a pena. Eu acho que o mentor nem vai perder o tempo dele respondendo. Eu sugiro, não pergunta, estuda mais para descobrir. Eu acho que são mais as questões filosóficas mesmo, do porquê que a gente existe, para que a gente veio. Esse tipo de pergunta, o mentor vai te falar assim... Pergunta de criança. Cresce um pouquinho que você vai descobrir a resposta. Trabalha, estuda que você descobre daqui a pouco. Não vai... Qual o segredo da existência? Vai falar, é viver para descobrir o segredo da existência. Tem coisa que você vai ficar num labirinto indo e voltando. Então, vai mais efetivo. Pergunta o que vale a pena. Olha a pergunta que vale 1 milhão e ninguém pergunta. Mentores, como é que eu faço para deixar de ser babaca? Por que alguém não pergunta isso? Ninguém pergunta isso. Porque ninguém acha que é babaca. Exato. E aquele que acha que é babaca, se ele perguntar, ele já sabe a resposta que o mentor vai dar. Pô, vai viver e amadurece, cara. Cresce. Né? Então tem coisa que as perguntas, de infinito, todo mundo tem um monte. Agora, algumas coisinhas daqui dá para estudar e tirar a dúvida. É isso aí. Ione Reis, muito obrigado. Eu agradeço. Minhas considerações finais? Isso. Rapidinho. Eu quero agradecer a galera do chat. Teve bastante gente aqui que a gente não conseguiu ler pergunta, que mandou beijo para mim, pro Rafa, pro Wagner, para todo mundo. Beijo, obrigada. Eu quero agradecer, agora um agradecimento pessoal. Eu sei que o professor não gosta que te chamem de mestre. Eu não sou mestre de coisa alguma, tem uma frase assim. Mas eu aprendi muitas coisas. Aprendi a me direcionar, sair, voltar, a entender com o professor. Então, muito obrigada que bom, por estar aqui. Na mesma época que eu, claro que você estaria sem eu aqui ou não, mas que bom. E você também estaria aqui sem eu ou não. Mas vamos valorizar esse rolê, esse encontro. Obrigada, de verdade. Rafa, vamos marcar uma outra lá para a segunda quinzena de novembro. Vamos. A gente vem de novo, traz a Ione de novo, que é bem legal fazer. A Ione, ela é boa também de fazer. A Ione já é... figurinha fixa aqui já. Restrelo, você tá ferrado com essa mulher em casa, porque ela, apanha dela. Mas ela é boa. E legal estar aqui de novo, gente, tá? E só pedindo para todo mundo que tá escutando, assistindo, filtra tudo. Nenhum de nós tem verdade absoluta. Senso crítico. Vê se aquilo tem senso crítico, bom senso, equilíbrio. Põe o pé no chão. Uma árvore só cresce para cima se estiver bem enraizada. O lance é equilíbrio, não é lá ou lá, é aqui. Como que se lida com essas coisas? Eu vou estar agora, essa semana, dia 23, semana que vem, 23 de setembro, vou estar fazendo 64 anos, cara. Aí eu estou mexendo com esse tema desde os 15. Cara, é a melhor coisa do universo. E sem isso eu estaria uma porcaria por dentro de mim. É a melhor coisa que Deus me deu nessa vida, foi poder ter essa chance de mexer, e o melhor, de forma humana, sem ser mestre, sem dizer para o outro o que vai fazer, sem doutrinar ninguém, você só tem informação para compartilhar. Aí cada um pega do jeito que quiser e adapta do seu jeito. É isso aí. Obrigado mesmo, Wagner. É um privilégio ter você aqui, um privilégio chamar você de amigo. E espero ver você mais vezes aqui no Expanda. As portas aqui são super abertas aqui para você, para o que você quiser trazer, para quem você quiser trazer também aqui. Vamos deixar marcado essa data em novembro aí, já fala pro pessoal, já ficar de olho. E aí a gente vai levar você pra gente fazer um episódio bem bacana lá, que vai ser lá no Alma da Alma. Vinícius, você nem tá sabendo, a gente já combinou aqui. Essas viagens que eu vou fazer, em janeiro eu vou pra África, abril pro Japão. Você quer que eu leve o Gusta e deixe ele lá? Eu acho que você pode levar ele pra passear um pouquinho, mas depois traz ele de volta. Deixar ele bem no Japão, que é do outro lado do mundo, fica ali, já fica por lá mesmo. Ele hoje tá deprimido que o São Paulo perdeu pra LDU. Aí, virou São Paulino agora, pô. Virou São Paulino. E eu nem posso falar nada que eu sou botafoguense, perdemos pra LDU também. Eu entendo você, irmão. Quem não pode falar nada disso eu sou Botafogo, mas aqui em São Paulo a minha simpatia é toda do Santos. Aí, ó, tá vendo? Aqui é referência. Eu sou corintiano. Não traz ela da próxima vez. Já não vem mais. Gusta, obrigado por fazer esse episódio acontecer. Tamo junto. Valeu. Agradecer a todo mundo que esteve aí no chat. Na segunda-feira a gente tá de volta para falar sobre Jurema Sagrada, os encantados,
as entidades realmente brasileiras. Essa parte é legal, toda forte no Amazonas e no Pará, cara, essa parte. Exato, bem É bacana. uma tradição muito legal, e às vezes a Umbanda pega também uma parte disso, Isso. mas você tem a Jurema mesmo original, e é uma área que eu tenho amigos que trabalham com isso e aprofundam bem essa área. Não, é show de bola. É isso aí, gente. Obrigado, Wagner, mais uma Legal, vez. até Valeu. mais. Até segunda. Resistam, reajam, revolucionem. Venceremos. Venceremos. Valeu.